Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Antes das escolhas, a oração. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Mas antes vamos rezar, vamos pedir a Deus sabedoria e um bom discernimento diante dessa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença de coração sempre contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Teu Santo Espírito, que possamos ter sabedoria, discernimento diante da palavra professada e que possamos perceber aquela que é a Tua vontade para a nossa vida no dia de hoje e possamos colocá-la em prática. Tudo isso te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs. O Evangelho, repito, se encontra no livro de São Lucas, no capítulo 6, versículos do 12 ao 19, e ele vai nos dizer assim: Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite inteira em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão chamado Zelota, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, na fé em Cristo, no Santo Evangelho de hoje, nós estamos vendo Jesus se retirando para rezar. E esse é um grande ensinamento que Jesus, ao longo do seu caminhar, vai dar aos seus discípulos. Ensinamento este que também ele dá a cada um de nós. O ensinamento de que, antes de fazermos todo e qualquer tipo de escolhas em nossas vidas, sobretudo as escolhas de grande relevância, é fundamental que nós nos coloquemos diante de Deus e rezemos a Ele. Perguntemos a Deus qual a Tua vontade de fato, se aquilo que está em nossa mente, se aquilo que é a nossa vontade, está alinhada à vontade dEle. Por quê? Porque nós precisamos, antes de fazer a nossa vontade, fazer a vontade de Deus. E Jesus, nos grandes momentos de suas vidas, em todo o seu caminhar, aliás, ele está sempre se retirando para rezar. Ele está sempre em conexão com o Pai. E também nós precisamos ter esta ação, essa atitude, esse propósito, esta disposição de estarmos sempre em oração, de estarmos sempre conectados com Deus, sobretudo antes de fazer as nossas escolhas. Porque quando nós estamos rezando a Deus, quando nós estamos na Sua presença, quando nós estamos estabelecendo uma relação com Ele, nós teremos a graça da presença do Espírito Santo em nós. E esse Espírito vai nos iluminar, vai nos impulsionar a fazer aquelas que serão as melhores escolhas de nossas vidas. Jesus, no Evangelho de hoje, ele se retira para rezar, ele passa a noite toda em oração para que ele pudesse escolher aqueles 12 apóstolos, aqueles que seriam seus seguidores, aqueles que seriam os continuadores da sua missão, aqueles que caminhariam com ele,
que testemunhariam a sua pregação, os seus milagres e que aprenderiam com Jesus para que depois da sua Páscoa dessem continuidade à missão evangelizadora através da Santa Igreja que se formaria. E um fato bastante interessante, olha só, que a gente precisa ressaltar neste Evangelho, é que Jesus reza, pede a Deus que o ilumine e Ele escolhe pessoas que não são pessoas perfeitas, muito pelo contrário. Ele escolhe dentre os seus 12 pessoas que precisariam ser capacitadas pela graça de Deus. Pessoas imperfeitas, cheias de vicissitudes, cheias de problemas, pessoas que tinham ainda um caminhar muito grande para crescerem, porém eram pessoas que seriam agraciadas por Deus, que seriam abençoadas por aquele poder que vem do céu, da graça que vem de Deus. Isso nós precisamos compreender bem, para que nós tenhamos esta consciência de que Deus não escolhe aqueles que são muito bons, que se acham muito perfeitos. Não, porque tudo isso é consequência da graça de Deus, é Deus que capacita. Deus escolhe quem Ele quer e Deus vai capacitando através do seu Espírito Santo essa pessoa para que ela desenvolva a sua missão, efetive a sua missão no mundo com muita altivez, com muita força, com muita vontade. E assim Jesus vai caminhando, e assim Jesus, já na companhia dos 12, Ele vai curando as pessoas. As pessoas vão se achegando a Ele e vão recebendo a cura, porque elas percebem, olha só que interessante também, elas percebem que uma força sai de Jesus. É isso que lá nos últimos versículos o evangelista vai nos dizer. E o que significa essa força que sai de Jesus? É a força do Espírito de Deus que está com ele. É a força desse Espírito Santo, é essa força que vem do céu. E é assim que Jesus vai curando as pessoas. E nós também podemos compreender essa palavra e podemos tomar posse dessa força espiritual que, quando nós estabelecemos uma vida de oração, que quando nós nos colocamos à disposição de Deus para cumprir a missão, seja ela qual for a que Ele nos determina, nós iremos cumprir, além das forças naturais que nós temos, nós somente vamos cumprir pela força que vem do sobrenatural. É essa força sobrenatural que as pessoas percebem que saem de Jesus, que vai muito além da humanidade, porque vem do céu. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, tenhamos essa boa compreensão, creiamos nessa força que vem do alto, busquemos as coisas do alto, para que nós possamos estabelecer esta relação com Deus através de uma vida de oração, através de uma conexão que nós façamos diariamente com Ele, entremos em sintonia na dinâmica do amor de Deus, para que nós possamos ser iluminados por essa força sobrenatural que sai de Jesus, que fora percebida por aquelas pessoas que estavam sendo curadas, para que nós também, enquanto instrumentos de Deus, possamos também ser instrumentos de cura, de libertação, de restauração de vidas. Que Deus possa agir através de nós para que nós possamos chegar até aos nossos irmãos e irmãs e levar as boas notícias do Evangelho, levar a verdade que Jesus revela a todos nós. Tudo isso é missão de cada um de nós. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, rezemos a Deus. Antes de fazermos nossas escolhas, olhemos para esse exemplo de Jesus no dia de hoje, que antes de decidir, antes de escolher os apóstolos, ele se retirou para rezar. Ele foi ver com Deus aquilo que era a vontade de Deus, aquilo que era a vontade maior, para que assim ele pudesse fazer as escolhas que correspondessem à vontade do Pai. Muito bem? Pois é, muito bem, meus caros irmãos e irmãs, esta é a palavra que o Santo Evangelho coloca em nosso coração hoje, que Jesus nos revela, que nós possamos bem compreendê-la com sabedoria e que possamos colocar em prática esse pedido de Jesus, esse desejo que Ele revela que cada um dos seus filhos e filhas muito amados tenha, ou seja, um desejo de vida de oração, para que antes de fazermos nossas escolhas, nós façamos a seguinte pergunta: o que será que Jesus espera de nós? Como será que Jesus reagiria diante dessa situação? Qual a vontade de Deus
neste momento para a nossa vida. E assim, iluminados pela graça do Espírito Santo, que a força deste Espírito possa sair de nós e ir ao encontro das outras pessoas, das pessoas que mais necessitam de cura, de libertação e de restauração de suas vidas. Amém? Muito obrigado por esse momento de partilha, por esse momento onde nós refletimos a palavra de Deus. Se de alguma maneira ela foi importante para você, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário para que a plataforma impulsione a outros. Tenham todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho de Jesus.